Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 6 do módulo 5, estruturas de fluxo condicionais, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, nessa aula eu vou aproveitar e vou rever conceitos das aulas anteriores e vou dar alguns elementos que vão auxiliar a gente entender melhor, a ter uma perspectiva mais bem estruturada sobre os programas que eu dei nas aulas anteriores, tá? Então, em particular, eu vou começar usando aqui um programinha que a gente usou lá de temperatura para if, elif e else. Vai aparecer o card aqui, por favor, card aparece daquele programa, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui, pessoal, vocês vão ver a questão de como é que esse if, elif e esse else podem ser relacionados com o valor da variável t que está dentro de uma expressão lógica e como é que eles podem ser associados às ações. Só que isso a gente vai utilizar, para entender melhor, a gente vai usar uma estrutura chamada árvore de decisão. Tá? O que é essa árvore de decisão? Eu tenho aqui um nó, e nesse nó eu testo uma condição lógica, C1. Se essa condição lógica C1 for verdadeira, que é o caso do if, se ela for verdadeira, eu vou fazer uma certa ação. Se ela for falsa, eu vou para o else, e eu posso ali, em vez de realizar uma ação, fazer um novo teste em relação a uma nova expressão lógica, uma condição lógica ali, tá? Se ela for verdadeira, eu faço uma ação. Se ela for falsa, eu tomo uma outra ação, tá? Além disso, pessoal, a gente vai relacionar essa árvore de decisão e o programa com os possíveis valores de t que ele pode assumir numa reta real, tá? Pode parecer estranho, confuso, mas vocês vão ver que vocês vão ter uma visão mais estruturada sobre a sequência de avaliações de condições lógicas e como elas estão relacionadas a partir dessa aula, tá? Então vamos lá, olha só, pessoal. O que acontece? Quando eu encontro o if aqui, ó, eu tenho esta condição lógica, eu vou verificar se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, então a condição lógica sendo verdadeira, eu realizo a ação 1. Então, nesse caso, como é que eu represento isso? Ó, na reta real, eu estou verificando se o valor de t é menor ou igual que 20, e se de fato for, eu realizo a ação 1. Tá? Já no caso em que eu vou para o elif, o que significa isso? Significa que eu testei essa condição lógica e ela retornou o valor falso. Então, na minha árvore de decisão, em vez de seguir pelo if aqui, eu não fui pelo if, eu fui pelo else. Só que lá no else, eu faço um novo teste, né? Eu testo uma nova condição lógica, que está aqui, ó, t menor ou igual que 25. E se esta condição lógica for verdadeira, aí sim eu vou fazer o quê? Vou fazer a ação 2. Veja que aqui, ó, vou fazer a ação 2. Veja que para chegar nessa condição, essa teve que ser falsa, portanto, eu garanto para você que é maior que 20 o valor, porém, para a ação 2, isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, isso aqui, na verdade, é verdadeiro desde que isso aqui seja falso, tá, pessoal? E aí, com isso, eu chego na ação 2. Agora, seguindo em frente no nosso programa, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Eu suponho que aqui deu falso, suponho que essa expressão lógica também deu falso, e esta expressão lógica aqui deu verdadeira. Então, eu tive que fazer falso aqui e verdadeiro aqui, tá? O que significa isso? Significa que o valor tem que ser maior que 25, para que seja falso nessas duas condições lógicas, maior que 25, tá? Porém, para entrar na ação 3, para eu realizar a ação 3, esse cara tem que ser verdadeiro. Então, na nossa árvore de decisão lógica, eu vim parar aqui como? Só se essa condição lógica também for verdadeira, ou seja, se o t estiver entre 25 e 30. E para finalizar, pessoal, se todas as condições lógicas que eu estou testando aqui, todas as expressões lógicas que eu estou usando, forem falsas, então na nossa árvore de decisão a gente foi para o else, foi para o else, foi para o else, e aqui nesse else eu estou negando que seja menor que 20, menor que 25, menor que 30. E eu vou para esse cara, que satisfaz todas as três expressões lógicas, e
para esse cara eu vou fazer a ação 4, que está dado aqui, tá? Então isso aqui é um panorama geral, um resumo do que a gente falou até agora, pessoal. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, dar uma olhada nessa figura, porque isso aqui é algo que enfim, é para ajudar, mas não é simples, tá? Tem um encadeamento, tem uma série de elementos aí que é legal para você dar uma refletida. Se você quiser, veja o programa da aula anterior, veja como é que estão relacionadas essas árvores de decisão e os valores de T. Agora vamos falar então, pessoal, de uma outra coisa que eu acho legal, que é o uso do if-else, encadeado com if, elif, else, que a gente viu numa outra aula também, teve um programa lá, aparece card da outra aula. E aí o que eu queria enfatizar com vocês é o seguinte, esse programa agora ele vai ter duas variáveis, era a variável de temperatura e umidade. Aqui eu botei apenas T e U porque senão ocuparia muito espaço, tá? Como é que a gente pode construir ali a nossa árvore de decisão e o nosso diagrama, né? Agora então, pessoal, você tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque agora você vai ter que levar em consideração o valor de U e de T. E a gente vai ver como é que os casos estão relacionados aqui, tá? Com as decisões, com as ações, usando esse elemento novo, esse elemento gráfico, que tem dois eixos, T, U e T. Então a ideia aqui é a seguinte, pessoal. Quando eu faço o meu if, eu tenho T maior que 25. Então o que eu estou fazendo? No eixo da variável T, eu vou dividir as minhas ações em dois grupos. Um grupo é aquele para o qual o T é maior ou igual que 25. Aqui está trocado, tá? Deixa eu consertar. E aqui não tem esse igual. Então, se o T cair nessa faixa, eu realizo a ação 1. Isso é fácil. O else já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu vou ter outras 3 ações possíveis. Ação 2, ação 3 e ação 4. Estão marcadas aqui, tá? Como é que eu separei cada uma dessas ações? Então a ideia aqui é, bom, se eu fui para o else, essa condição lógica aqui é falsa, o que significa que esta condição aqui sem o igual é verdadeira, tá? E mais, eu posso então agora olhar apenas o valor de U. Se esse valor de U for menor ou igual que 0,20, eu faço a ação 2. Está aqui marcada a ação 2, tá? Agora, se isso for falso, então o meu valor pode estar entre 0,20 e 0,40, tá? Que é o caso aqui da gente testar essa condição lógica, e se ela for verdadeira, então o meu U vai estar nessa faixa, o meu T vai ser um valor que vai estar provavelmente não, vai estar menor que 25, tá? E vai cair nesse bloquinho aqui a nossa ação. É aqui onde eu realizo minha ação. E automaticamente eu já defini também, pessoal, porque o else é o que sobrou, e o que sobrou é essa região aqui, tá, pessoal? E para essa região, o U tem que ser maior que 0,4, a umidade tem que ser maior que 0,4, tá? Então, com esses diagramas, pessoal, a gente consegue perceber por que eles são importantes. Para perceber que eu tenho condições que estão associadas às ações, sim, isso é importante. Mas mais importante do que isso, não tem interseção, tá percebendo? Eu delimitei bem quais são as condições para eu realizar as minhas ações. Não tem... eu posso fazer ou a 3 ou a 4. Não tem isso. Ou você faz a 3 ou você faz a 4, de acordo com a condição que você estabeleceu, tá? E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Esses diagramas eles servem para ilustrar que a gente delimitou bem a nossa ação de acordo com a condição lógica que você estabeleceu, tá? Não pode ficar, eu vou tentar pensar qual que vai ser a ação, depende da condição. Não, você tem que estabelecer bem. Não pode ser isso ou pode ser aquilo. Tem que ser, olha, para realizar essa ação é esta condição, é esta avaliação lógica que eu devo fazer, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de divulgar para os seus colegas. E espero que essa aula tenha esclarecido os programas das aulas anteriores, ou pelo menos tenham dado estruturas adicionais para você fazer uma outra reflexão sobre o que a gente estava fazendo. Na próxima aula, esse conceito aqui que eu passei para vocês vai ser importante.
e eu vou usar os conectivos e ou AND e OR, para a gente construir os nossos programas usando if, e else if ou else, tá bom? Obrigado então, pessoal, e até a próxima aula. Tchau!